A maioria das pessoas no mundo sabe como funciona um motor de combustão interna. No entanto, várias empresas com seus próprios desenvolvimentos de novas modificações de motores prometem a cada vez um sucesso grandioso para suas criações. É o motor delas que deve literalmente revolucionar a indústria. Mas quando chega a hora da produção em série, os engenheiros sempre recorrem ao bom e velho esquema clássico de pistão. Sempre que se trata de grandes quantias de dinheiro, as corporações transnacionais preferem não arriscar. Assim, parece que os motores de combustão interna mais incomuns já foram descartados pela história e ninguém voltará a usá-los. Ou será? Hoje vamos mostrar motores como estes e até mesmo estes aqui. E tudo o que vocês verão até o final do episódio vai preencher as lacunas na história dos motores de combustão interna alternativos e mostrar o quanto o pensamento dos engenheiros pode ser curioso e interessante. Então vamos lá. O primeiro motor do nosso review é da empresa americana Scattery Group, que possui os ciclos clássicos de admissão, compressão, combustão e escape, mas não ocorrem no mesmo cilindro, e sim em diferentes. O cilindro frio realiza a admissão e compressão. Já o cilindro quente cuida da combustão e do escape. Durante a expansão dos gases no cilindro de trabalho, o cilindro frio do compressor faz a admissão. No de trabalho, ocorre o escape e no frio, a compressão ao fim do ciclo. Os pistões se aproximam dos pontos mortos superiores, a mistura passa do cilindro frio para o quente pelo canal de transferência e é inflamada. Esse ciclo separado é, em essência, o mesmo ciclo Otto, embora modificado. Os americanos inventaram em 2006 e em 2009 construíram o protótipo do motor Scattery Split Cycle. Os cilindros do compressor e de trabalho podem ter diâmetros e cursos de pistão distintos, permitindo ajustar os parâmetros com flexibilidade. Isso resulta em um análogo ao ciclo de Miller, com expansão adicional do gás. Se você adicionar um ramal com válvulas e um cilindro de alta pressão ao canal entre os cilindros, é possível fazer com que esse motor armazene energia durante a frenagem e a utilize durante a aceleração. No entanto, já há vários anos, as atividades da empresa Scattery Group se limitam apenas a protótipos e participação em exposições. Parece que, na verdade, a economia real aqui ainda não consegue superar a alta complexidade da construção. Os antigos desenvolvedores da empresa croata Path Motor recorreram ao ciclo de trabalho dividido. A construção separada deles atraiu pelo menor número de peças, baixo atrito e redução de ruído. E a necessidade de um reservatório externo para o sistema de lubrificação, causada pelo fato de que não há óleo previsto no cárter, não assustou. Os inventores construíram vários protótipos com volume de trabalho de 7 litros. Seu tamanho e peso acabaram sendo quase metade dos motores de combustão interna tradicionais, mas o rendimento nunca chegou a ser determinado. O último protótipo foi montado em 2011 e depois disso o projeto foi abandonado. O motor de 2 tempos Bonner, inventado em 2006 nos Estados Unidos por Walter Schmid, é ainda mais complexo, assim como no projeto Path Motor. Os cilindros estão em X e o virabrequim faz movimento planetário por um sistema de engrenagens. A distribuição de gases no Bonner é feita por válvulas nas bases dos cilindros e por válvulas rotativas no corpo do motor. Os pistões externos podem se mover levemente com a pressão do óleo, gerando taxa de compressão variável. Um esquema complicado, e tudo isso em nome de uma alta potência por unidade de peso. Na teoria, o Bonner parece interessante, mas na prática já faz tempo que não há notícias sobre ele. Pelo visto, ele não correspondeu às expectativas. Alguns inventores mantiveram os ciclos do motor de combustão interna, focando apenas na disposição das partes. Exemplo disso são os motores axiais, existentes há mais de 100 anos. Uma das primeiras patentes está na imagem acima. Todos eles diferem nos detalhes, mas são unidos por um princípio comum. Os cilindros são dispostos como cartuchos no tambor de um revólver com um eixo de saída coaxial. A conversão dos movimentos alternados dos pistões em rotação do eixo é realizada por diferentes sistemas, como pinos inclinados em relação ao eixo longitudinal do motor, discos oblíquos e outros semelhantes. Uma variedade dos agregados axiais é o projeto neozelandês da empresa
Duke Engines, um motor de 5 cilindros e 4 tempos com volume de trabalho de 3 litros. Em comparação com um motor de combustão interna clássico do mesmo tamanho, este, segundo os cálculos dos autores, era 19% mais leve e 36% mais compacto. Previam para ele aplicação nas mais diversas áreas, mas os sonhos de conquistar o mundo inteiro permaneceram apenas sonhos. Um exemplo axial ainda mais complexo é o motor RedMax da empresa canadense Rig Technologies. Aqui, em vez de cilindros, uma dúzia de compartimentos é organizada dentro de um tambor comum usando lâminas finas. Placas são instaladas nas ranhuras do rotor e se movem por elas, enquanto ele gira em torno das extremidades. Os volumes variáveis resultantes são limitados por superfícies curvas, que determinam a trajetória do movimento das lâminas e controlam a troca de gases. O esquema RedMax permite criar motores para diferentes tipos de combustível, embora inicialmente os inventores tenham escolhido o diesel. Em 2003, foi construído um protótipo com apenas 152 milímetros de diâmetro e comprimento. Ele tinha 42 cavalos, muito mais que um motor de combustão interna similar. Mais tarde, a empresa relatou a criação de protótipos maiores, com 127 e 380 cavalos, mas, a julgar pelos comunicados, toda a sua atividade ainda permanece no campo experimental. Outro exemplo da superioridade da teoria sobre a prática é o motor toroidal Round Engine, ou VGT Engine, da já extinta empresa canadense VGT Technologies. Os primeiros protótipos do motor, com toro de geometria variável, foram testados pelos engenheiros ainda em 2005. O toro aqui funciona como o cilindro, dentro do qual gira. Bilé, criado a partir de um pequeno conjunto de peças saturadas. Caçar nas casas de campo. Certificado. Está em funcionamento. Daí a redução radical das vibrações no... Boa eficiência calculada. Em 2009, os americanos Gary Kelly e Rick Ivas desenvolveram seu próprio motor toroidal, que basicamente repete o canadense. Segundo eles, um toro com meio metro de diâmetro forneceria 230 cavalos de potência a apenas 1.050 rotações por minuto. Mas no site da empresa deles, Gorick Engines, atualmente há uma página em branco. Obrigado pelo interesse. No futuro, a página pode ser atualizada. Talvez um destino um pouco melhor aguarde o chamado motor de nutação, inventado pelo americano Leonard Meyer em 2006, pois pelo menos alguns exemplares dele foram realmente construídos. Nutação, em latim, significa acenar com a cabeça. Meyer formou 4 câmaras de trabalho de volume variável entre o corpo do motor e um disco que balança de um lado para o outro, que faz o papel de pistão. O disco é cortado ao meio, ao longo do seu diâmetro, e montado em um eixo, em forma de Z, de onde é retirada a potência. A troca de gases é realizada por canais e válvulas no corpo do motor Nutazione. Os protótipos do motor Meyer foram construídos pela empresa Baker Engineering e sua afiliada Kinetic Bay. Com um único disco de 102 milímetros de diâmetro, o conjunto desenvolve 7 cavalos, e com um par de discos de 203 milímetros já chega a 120. Por quilo de peso, são 2,5 a 3 cavalos, contra 1 ou 2 dos motores a combustão atmosféricos comuns, dos não convencionais. Alguns motores da Ferrari entregam mais de 3 cavalos por quilo, mas, com altíssimos 9.000 giros por minuto, a potência por litro, na verdade, não impressiona. Atualmente, Baker e Kinetic parecem finalizar seus projetos, mas há pouca atividade em seus sites. Em 2010, o motor nutacional chamou a atenção do Centro de Pesquisas da Força Aérea dos Estados Unidos. Gary Smith, gerente do laboratório, demonstra o interior do motor e explica que o design é especialmente valioso para a aviação leve. A ideia de conjuntos rotativos de diferentes tipos atrai inovadores frequentemente, como se sair do padrão já bastasse. Nikolai Shkolnik, originário da URSS, há muito tempo mudou-se para o Zelj. Está com seu filho Alexandr.
Ele desenvolveu um motor que lembra o motor Wankel, mas invertido. O rotor em forma de amendoim também gira em uma câmara triangular. Mas ao contrário do motor Wankel, as vedações não estão fixadas no pistão, e sim nas paredes da câmara. Para desenvolver o projeto, Skolnick e seu filho fundaram a empresa Liquid Piston, que chamou a atenção da Agência de Defesa DARPA. Agora, eles financiam experimentos contando com o potencial dos motores em forma de amendoim para uso em aeronaves leves, incluindo drones e em geradores portáteis. O motor experimental, com volume de trabalho de 23 centímetros cúbicos, possui uma eficiência razoável de 20% para esse tamanho. Agora, os autores estão focados em um protótipo a diesel, com peso de cerca de 13 quilos e potência de 40 cavalos para instalação em um carro híbrido. Segundo os cálculos deles, sua eficiência deve aumentar para 45%, né? E este é um motor de combustão interna revolucionário da empresa Estron Aerospace. Eles o chamaram de Ômega 1. Os representantes da empresa afirmam que já possuem um protótipo funcional do motor e que em um futuro próximo fornecerão informações mais detalhadas. Por enquanto, a empresa informou que, assim como o motor rotativo de Wankel, o Ômega 1 não possui um mecanismo de manivela e biela deslocado, eixo ou pistões que realizam movimento alternado. No entanto, ao contrário dos motores de Wankel, o Ômega 1 possui uma pré-câmara que separa o ar frio de admissão dos gases de escape, eliminando o problema de sobreposição das válvulas. Tudo isso faz do Ômega 1 o primeiro motor do mundo, com transmissão linear ativa de potência, ou seja, durante a rotação, toda a potência é transmitida por meio de um único eixo rotativo de transmissão. O motor padrão Ômega 1 pesa apenas 16 quilos e desenvolve uma potência de 160 cavalos com um torque de 200 quilos e 30 newton-metros. Ao mesmo tempo, o design permite facilmente instalar vários motores um após o outro, aumentando gradualmente a potência. O último motor que analisamos mostra que a ideia de um conjunto plano de rotores, que pode ser feito muito estreito, é atraente, mas ao mesmo tempo, para sua implementação, os próprios rotores não são tão indispensáveis. Basta transformar o pistão tradicional em um formato quadrado e, consequentemente, fazer o cilindro retangular visto de cima. Este estranho desenvolvimento da empresa Pivotal Engineering já existe há vários anos, durante os quais foram criados vários protótipos que moveram motocicletas e aviões. O desenvolvimento consiste em um motor com pistões retangulares oscilantes. Uma extremidade é fixada em um eixo imóvel, a outra está conectada à biela. Os autores chamam isso de pistão oscilante. Em primeiro lugar, é direcionado para a aviação. Além do alto desempenho em relação ao peso e às dimensões, esse motor 2 tempos é excelente para ser turbinado devido à passagem de um canal de resfriamento de líquido através do pistão. Com outro esquema, esse truque é difícil de realizar, mas este é um motor a turbina a gás. Ao contrário de muitos exemplos que analisamos, máquinas com motores a turbina a gás existem na natureza desde o início dos anos 50. Os fabricantes de carros de passeio decidiram entrar nesse jogo e continuaram até o final dos anos 60. A era das turbinas a gás foi curta, mas nos presenteou com uma série de modelos extraordinários: Rover, Getone, Fiat Turbina, Ford Thunderbird, Chrysler Turboflight. A turbina a gás é um motor mais simples e muito mais potente em comparação com o motor de combustão interna clássico. Não é de se surpreender que a indústria automobilística, que até os anos 50 do século passado já adotava várias soluções técnicas da aviação, não ficou de fora e decidiu tentar usar motores desse tipo em carros de passeio. Além disso, a própria construção da turbina a gás não é complicada. Eixos com rodas de turbina do compressor, a primeira fornece ar comprimido, a câmara de combustão com combustível. Durante a queima e expansão, a mistura de trabalho gira a roda da turbina, que usa a energia para girar o compressor e, claro, para o movimento através do jato de reação. E este é um motor rotativo de pistão. Walter Freud e Felix Wankel apresentaram essa construção pela primeira vez não faz tanto tempo. Em 1957,
A característica desse tipo de unidade de força é o pistão rotor, que é movido pela força da pressão dos gases. Em uma rotação completa do eixo, o rotor consegue girar 120 graus, e em cada uma das 3 câmaras isoladas é reproduzido o ciclo completo de 4 tempos do motor de combustão interna: admissão, compressão, combustão e escape. As vantagens óbvias desse tipo de motor são sua compacidade, leveza, menor quantidade de peças, entre as quais não há pistões, bielas nem virabrequim, sistema de lubrificação simplificado, baixo nível de vibração e alta potência específica. Mas também existem desvantagens principais: baixa eficiência de vedação, folga entre o rotor e as paredes do cilindro, alto consumo de óleo especial, tendência ao superaquecimento, exigência em relação às velas de ignição e alta potência apenas em rotações relativamente elevadas. A verdadeira popularidade aos motores rotativo-pistão foi trazida, é claro, pela empresa japonesa Mazda, que ficou famosa não só por seus lendários modelos RX, Le Mans com o protótipo 757. Em várias épocas, fabricantes testaram motores rotativo-pistão. Nos anos 80, a AutoVaz lançou versões rotativas do 5 e do 7 usadas pela polícia de trânsito e forças de segurança. Até mesmo esse pequeno desvio dos motores de combustão interna clássicos mostrou quantas ideias não encontram aplicação em massa. Talvez o motivo não seja alguma conspiração dos fabricantes, mas sim o fato de que até mesmo os motores de combustão interna tradicionais continuam evoluindo. Os mais recentes motores a gasolina com ciclo Miller atingem uma eficiência térmica de até 40% mesmo sem turbocompressor. E isso é muito. A maioria dos motores a gasolina tem entre 20% e 30%, os a diesel entre 30% e 40%, e nos grandes navios chega a 50%. Atualmente, já se considera encontrada uma alternativa global ao motor de combustão interna. São motores elétricos e sistemas de propulsão com células de combustível ou veículos elétricos. Esse é um beco sem saída, pois eles também queimam combustível, mas antes nas usinas elétricas que geram energia. Escrevam o que vocês pensam sobre tudo isso e até a próxima, nos próximos episódios do nosso canal.